Hoje vou falar com você, dar dicas importantes de como você fazer a gestão das receitas que entram dentro de casa, do orçamento doméstico, do orçamento familiar, né? A maioria das pessoas tem me pedido para falar referente a isso, porque tem muita dificuldade em gerir o próprio patrimônio, né? Criar reserva de emergência, criar um patrimônio, fazer investimentos. E hoje eu vou dar dica muito importante para que você possa estar trilhando esse caminho de sucesso, você e sua esposa construindo o patrimônio, que é o mais importante, tá? Então vamos lá, qual que é o primeiro item que você tem que fazer quando você recebe o valor, o salário, né, dentro de casa? Primeiro é um orçamento doméstico, então você vai somar o seu salário mais o salário da esposa, né? Então as duas receitas, soma as duas receitas e aí você começa a fazer a distribuição dos apostos para cada setor, tá? O que você precisa fazer primeiro? Primeiro você vai tirar um percentual para investimento, tá? Mas antes de fazer investimento, você verifica se a reserva de emergência está tudo certinho, tá? O que é a reserva de emergência? É um recurso que você guarda, deixa para uma emergência, caso surgir alguma necessidade que está fora do seu orçamento, você tem uma reserva que você pode tirar desse dinheiro para fazer frente a essa demanda que possa surgir, tá? Feito a reserva, se a reserva tiver tudo certinho, tá? Aí você começa a fazer, tirar entre 10 e 20% do valor que você recebe para investimentos. No que você pode investir? Pode investir em várias opções, né? Em mercado imobiliário, mercado financeiro, tem, por exemplo, tem o Tesouro Direto para pessoas que não gostam de correr risco, tem, por exemplo, o mercado acionário, você pode criar uma carteira de negócio, uma carteira de investimento. Caso você não entender desse assunto, eu tenho alguns vídeos que dão algumas dicas no nosso perfil, eu vou deixar no link para você, tá? Aprendendo um pouquinho mais e ajudar a tomar decisão, tá? Então, investimento, tá? Então agora vamos direto ao orçamento. Dentro do orçamento doméstico, você tem fonte de renda. Então você vai somar a renda sua e da sua esposa ou vice-versa, tá? Aí você tem receitas que são tributáveis, né? Receitas que não são tributáveis, você vai elencar uma por uma, tá? O que é receita que não é tributável? Por exemplo, 13º, férias, bônus, prêmios, né? E as que são tributáveis são o salário, por exemplo, né? É tributável, por exemplo. Agora nós temos aqui despesas fixas ou despesas variáveis. Nas despesas a gente tem, por exemplo, moradia, tem o aluguel, prestação do financiamento, condomínio ou prestação do consórcio, IPTU, taxas municipais, por exemplo, conta de água, luz, conta de telefone, conta de energia, TV por assinatura, né? Puxa, poucas pessoas têm, mas tem muita gente que ainda tem, supermercado, verduras, frutas, né? Padarias, por exemplo, lavanderia, entre outros gastos que você tem dentro das despesas fixas e despesas variáveis aqui, tá? Então nós temos na saúde, você tem plano, por exemplo, de saúde, médicos, terapeuta, dentista, medicamento, entre outros planos, né? Dentro da área de transporte, você tem financiamento, né? Tem consórcio, você pode ter feito um consórcio do carro, por exemplo, IPVA, o seguro, o combustível que você gasta, estacionamento quando você vai viajar ou sair de casa, no caso, lavagem do carro, multas, né, que você possa levar no trânsito, a manutenção do carro com o mecânico, pedágios, né? Se você anda de ônibus, tem ônibus, metrô, táxi, por exemplo, Uber. Tem outras despesas pessoais, por exemplo, como higiene, no caso das mulheres, unha, depilação, cosméticos, cabeleireiro, vestuário, esporte, anuidade, quer dizer, cartão de crédito, anuidade do cartão de crédito. Na educação você tem, por exemplo, escolas, creches, faculdades, curso de MBA, mestrado, doutorado, um pós-doutorado, por exemplo, material escolar, uniforme para as crianças. Na área de lazer você tem restaurantes, café, bares, boates, livraria, jornais, revistas, jogos, né, games, passagem, hospedaria, né, hospedagem e passeios, né, por exemplo. E você tem outras despesas adicionais que você pode colocar. Banco, né, tarifa bancária, o carnê-leão, por exemplo, pensões, doações, etc. Tá? Como você monta isso?
A melhor maneira é você criar uma planilha no Excel. Na planilha, por que a planilha é bem interessante? Porque você consegue criar vários cenários, você consegue simular, né? Quanto eu gastei no último mês, quanto eu gastei no último ano, quanto eu vou ganhar daqui 5 anos, qual as projeções de receitas, né? Projeções de despesa. Quando você elenca aquela despesa está muito alta, você pode estar cortando ela, pode estar reduzindo. Caso você queira fazer uma análise vertical, você pega cada conta e divide pelo valor da receita, por exemplo, você sabe o percentual que você está gastando de cada conta. Com isso, se você estiver acima da média, você pode tentar reduzir, né? Tem investimentos que você possa fazer, por exemplo, para pessoas, né? Quando você está numa empresa, quando você bate uma meta, você ganha um prêmio, ganha uma viagem, faz alguma coisa assim. Na família você também pode premiar, né? Até uma família tem 4, 5 filhos, e aí você pode, de repente, combinar com a família. Vamos apertar um pouquinho, vamos enxugar o orçamento. Se nós batermos a meta, no final do trimestre, a gente vai fazer uma viagem com a família, ou no final do semestre, ou no final do ano. Então você dá um prêmio de bonificação pelo cumprimento da meta. E caso você não goste de planilhas, né, tem a opção de você fazer, por exemplo, no caderno mesmo, você pega um caderninho, um velho caderninho, uma caneta, elenca cada item que você tem lá. Tem muitos diretores que ainda usam o caderninho, tá? O caderninho é muito bom, né? Você coloca lá no caderninho, caso você não goste da planilha. Na planilha é mais fácil, né? Porque você consegue mudar em tempo real. E os percentuais se ajustam ao mesmo tempo. Você monta a planilha você vai conversando com cada conta e aí você consegue já estar fazendo aí uma gestão bem mais eficiente, tá? Então, só recapitulando aí para você que ainda chegou agora no vídeo, talvez não tenha começado lá do começo. Então, se você pegar cada conta, cada receita que você entra, você tira entre 10% e 20% do valor do seu orçamento para fazer os investimentos, né? Caso você não tenha feito a reserva de emergência ainda, então é importante você criar uma reserva de emergência, tá? Se você não sabe onde está fazendo esse investimento, tem opção, né, no mercado imobiliário, tem opção no mercado financeiro, e tem N possibilidade de fazer outros investimentos. Tem outros vídeos no canal que a gente dá dicas sobre isso, tá? Aí depois você vai elencar todas as contas que você tem, e essas contas que você tem, aí separa gasto fixo, aí tem transporte, saúde, lazer, e aí você coloca tudo no orçamento para que você possa organizar, tá? Então, tudo organizadinho é muito interessante porque aí você começa a projetar, criar cenários, né? Você cria pelo menos 3 cenários: um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário normal, né? Caso acontecer algo, né, a gente perder metade da nossa renda, quanto tempo eu consigo ficar sem o trabalho? Caso eu queira fazer uma viagem para o exterior, caso queremos fazer uma viagem com a família, né? Quanto eu preciso poupar? Onde eu consigo cortar, né? Reduzir custos, né? E aí você consegue ter uma visão ampla, completa, você tendo uma planilha para que você possa organizar. Se você elencar todos os itens, né, que você tem, cada família tem despesas, né, diferentes, né? Então você coloca, eu elenquei as principais aqui que a maioria tem, mas caso você não tenha essa despesa, você coloca somente aquelas que você tem, né? E aqui tem outras despesas que eu acho que eu não falei, por exemplo, com escola, creche, faculdade, não sei o que eu falei, tá? Tem empregados, tem pessoa que tem empregado, então despesa com empregado, despesa com impostos dos empregados, despesa com contador. Então você tem N possibilidade de você elencar tudo na planilhinha e aí você consegue organizar da melhor maneira possível, tá? Bom, essa era a dica que eu tinha para você hoje. Se você gostar desse tipo de assunto, eu peço você que curta, compartilhe. Caso você ainda não me segue e queira receber em primeira mão conteúdo de muita relevância sobre finanças pessoais, finanças empresariais e dicas de investimento, você me siga, por favor, toque no sininho e compartilhe com o máximo de pessoas para que a maioria dos seus amigos possam receber conteúdo
de muita relevância e que possa de fato ajudar você a administrar cada vez mais o seu dinheiro, investir melhor cada vez mais, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você, a família e que você tenha muito sucesso nos seus negócios e nos seus investimentos. Até mais.